Olá amigos, esse é o canal Kodama na Comunicação e hoje vamos falar sobre Elvis Presley, algumas curiosidades do rei do rock, Elvis Presley aqui no canal Kodama na Comunicação. Mas antes, peço a você aí que se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal Kodama na Comunicação, dá o joinha que sempre apoia o canal. Tá? E deixe o seu comentário aqui também, tá? Para ver o que você acha do rei do rock Elvis Presley. É tema da matéria de hoje no vídeo do canal Kodama na Comunicação. Vamos às curiosidades do Elvis Presley. Pois Elvis Aaron Presley, ele nasceu no dia 8 de janeiro de 1935 em Tupelo, cidade de Mississippi, tá? E ele teve um irmão gêmeo que nasceu morto. O nome do irmão gêmeo chamava-se Jesse Garon Presley. Tá aí, né? Uma das curiosidades aí de Elvis Presley. Outra curiosidade é que a sua mãe Gladys Presley, tá? Era uma mãe coruja, né? Mãe coruja. Protegia o Elvis, pelo menos até os 15 anos. Ele tinha que usar os seus próprios utensílios para não se contaminar com o germe de outras pessoas. E também a mãe proibia Elvis de praticar qualquer atividade considerada perigosa, como por exemplo nadar. Já seu pai, Vernon Presley, ficou preso durante 8 meses quando Elvis tinha 3 anos, tá? Por ter emitido cheques falsos. E por causa dessa situação, né, a família de Elvis perdeu a sua casa. O primeiro violão do Elvis Presley foi um presente da sua mãe, no aniversário de 11 anos, isso no ano de 1946. A sua mãe deu o violão porque o Elvis queria porque queria uma espingarda. Aí, para não dar a espingarda, a mãe resolveu comprar um violão. Tá? E esse violão ele ganhou, portanto, quando ele tinha 11 anos, e a loja onde foi adquirida esse violão ainda existe na cidade natal de Elvis Presley. E antes da fama, Elvis foi motorista de caminhão. E seu sonho, claro, era entrar por uma banda de rock. E pediu para Ed Bond, que tinha uma banda, ser o cantor dessa banda. Ao que Ed Bond disse que era melhor ele continuar sendo motorista de caminhão, porque para cantor ele não servia. Anos depois, Elvis gravou a música That's Alright, que se tornou um hit, se tornou um sucesso, e vendo o sucesso acontecer, Ed Bond convidou Elvis para ser o cantor da banda, só que Elvis recusou educadamente. E em 1953, Elvis Presley gravou as músicas My Happiness e That's Where Your Heritage Begin. Essa gravação de estúdio custou apenas $4, isso no ano de 1953. E a mansão Graceland foi adquirida pelo astro no ano de 1957. E antes de se transformar numa mansão de 25 quartos, o terreno abrigava uma igreja. Elvis Presley foi convocado para o exército americano no dia 24 de março de 1958. Ele ganhava $78 por mês. E, claro, ele já fazia sucesso, né? E era proibido de acessar aí a conta onde ganhava $400 mil por mês. A sua mãe morreu um dia depois de ele voltar do exército, no dia 14 de agosto de 1958. E olha só essa curiosidade aqui envolvendo Elvis Presley. Em 1960, Elvis Presley fez um grande sucesso com a música It's Now or Never. E essa música fez com que um presidiário tomasse consciência que deveria seguir a sua carreira artística e musical. Esse presidiário era nada mais nada menos do que Barry White, grande cantor Barry White, que fez sucesso aí anos depois, né? E ele foi preso por ter roubado pneus. E a esposa de Elvis, a Priscila, Elvis conheceu quando ela tinha 14 anos, ele era 10 anos mais velho que ela. Isso quando ele serviu o exército americano na Alemanha. Eles se casaram em 1º de maio de 1967 em Las Vegas e se separaram em janeiro de 1973, quando Priscila trocou ele por um professor de karatê.
E a única filha de Elvis, a Lisa, nasceu no dia 1º de fevereiro de 1968. Ela também seguiu a carreira do pai e tinha como apelido a Princesa do Rock. Lisa foi casada com Michael Jackson e também com o ator Nicolas Cage, que era fanático por Elvis Presley. E você sabe que Elvis, quando morreu, ele já estava bem gordo, né? E antes de morrer, ele consumia 90.000 calorias por dia. Você sabe o que é isso? 90.000 calorias por dia é o dobro do que consome um elefante asiático. Só no café da manhã ele consumia mais de 5.000 calorias, que incluía 6 ovos quentes com manteiga, meio quilo de bacon, 250 gramas de linguiça e 12 biscoitos amanteigados. Aí ficou muito gordo e acabou falecendo em seguida. E nos anos 60, os Beatles fizeram uma visita a Elvis Presley. Nessa visita, eles jogaram bilhar, cantaram juntos, mas infelizmente não gravaram nenhuma música juntos. E você sabia que Elvis gravou uma música composta por brasileiro? Pois é, nos anos 60, a música Almost in Love, gravada por Elvis, foi composta por Luiz Bonfá. E os famosos macacões brancos que marcaram aí a fase final da carreira de Elvis Presley foram criados por ele mesmo. Ele se inspirou nos kimonos, né, já que ele era faixa preta em karatê. Ele usava esses macacões para diferenciar dos cantores que faziam sucesso na época, né? Cantores de músicas mais românticas, como Frank Sinatra e Dean Martin, que se apresentavam de terno. E aí, para diferenciar, ele usava esses macacões brancos. E a mansão Graceland é o segundo ponto mais visitado dos Estados Unidos, perdendo apenas para a Casa Branca. E lá o turista, né, pode ouvir uma apresentação em áudio do Elvis Presley, com opções para alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português. Na primeira vez que Elvis Presley apareceu em rede nacional numa apresentação no programa The Ed Sullivan Show, o Elvis não poderia ser filmado da cintura para baixo, porque a sua dança, na época, era considerado imoral. No ano de 1967, Elvis ganhou um prêmio de melhor performance numa música gospel. E na ocasião, ele lembrou que não gostava de ser chamado de rei, ele que é considerado o rei do rock. E aí ele falou: Cristo é o rei, eu sou apenas um cantor. A última refeição de Elvis Presley foi 4 bolas de sorvete e 6 cookies de chocolate. E a última música que ele tocou, que ele cantou, foi Blues Eyes in the Rain, Olhos Tristes na Chuva, que ele tocou ao piano na noite de sua morte. E olha só essa curiosidade, em 1977 havia 170 sósias de Elvis Presley. Já no ano de 2000, eram 85.000 sósias. Daqui a alguns anos, né, se essa proporção continuar, 1/3 da população mundial será sósia de Elvis Presley. Claro que não vai continuar nessa proporção, né, mas se por acaso continuar, 1/3, você já imaginou? E para encerrar, uma última curiosidade. No dia 16 de agosto de 1977, Elvis Presley foi encontrado morto no banheiro da mansão Graceland. Quem encontrou o corpo foi a sua namorada da época, Ginger Alden. Elvis tinha 42 anos, né? Ele foi sepultado no cemitério Forest Hill, só que uma tentativa de roubo do cadáver transferiu o corpo para os jardins da mansão Graceland. Inicialmente, ele foi constatado a sua morte por parada cardíaca, mas depois soube-se que o uso de drogas contribuiu substancialmente para a sua morte. Tá aí então, esse foi alguma das curiosidades de Elvis Presley, o rei do rock. Aliás, ele não gostava de ser chamado de rei, como falei antes, né? Mas ele é, sem dúvida nenhuma, um dos expoentes do rock mundial, né? E rei do rock, sem dúvida alguma, tá bom? Vamos trazer mais
curiosidades da música, do cinema, de artes em geral aqui no canal Kodama na Comunicação. Por isso, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado e até a próxima. Fique com Deus.